E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Meu nome é Guilherme, você está no canal Ilumina Tarô e hoje vamos ver o que acontece na vida dos piscianos e piscianas em setembro de 2025. Peixes, dessa vez vocês ficaram em quinto lugar no ranking dos signos. Vocês melhoraram um pouquinho desde da última leitura, né? Mas, peixes, eu tenho certeza que vocês podem sim chegar em primeiro lugar, tá? Isso só depende de vocês. Então, se vocês querem subir ainda mais nesse ranking e receber primeiro as próximas leituras, já deixe seu curtir, deixe seu coraçãozinho, comenta, compartilha. Porque assim, além de você estar ajudando o canal a crescer e a chegar a mais pessoas, você também tem chances reais de subir ainda mais nesse ranking dos signos, tá? Peixes, vamos lá para a sua leitura. Primeiro acontecimento da sua previsão para o mês de setembro, temos aqui as cartas da mente, consciência, desaceleração. Também temos a carta da estrela, a lua, casa, âncora. E também temos o 5 de espadas, o 5 de copas, o papa, o 4 de paus invertido, o 3 de ouros e os amantes. Vamos lá, pessoal. Vou começar primeiro com essas cartas do oráculo de Osho. E aqui, eles falam o seguinte, tá, peixes? Aqui tem alguma situação na sua vida que está te deixando dessa forma aqui, ó. Com o seu emocional, mas principalmente com a sua mente bagunçada, desorganizada. Vocês conseguem ver o que acontece nessa imagem? Olha como que está a mente dessa pessoa. Olha a bagunça que está a mente desta pessoa. Né? Eu vejo que muitos de vocês podem estar sentindo dessa forma aqui, com relação a alguma situação aí da sua vida, tá, peixes? E aqui, eles pedem para você desacelerar um pouco, peixes. Principalmente com relação à sua ansiedade, às suas preocupações, à sua vontade de querer resolver tudo para ontem, para agora, de querer que as coisas melhorem para ontem, né? Porque aqui, peixes, vocês estão ganhando consciência dessa situação. Vocês estão entendendo o que aconteceu, por que isso aconteceu, o que o universo está tentando te ensinar com esse acontecimento. Percebem? Olha bem para essa imagem, peixes. Vocês percebem que tem uma pessoa aqui atrás com medo? E dessa cortina, né, desse véu, está surgindo aqui um rosto, né, com um semblante bem calmo, sereno, tranquilo. Então, é basicamente isso que vocês estão passando, o que vocês vão passar durante a temporada do mês de Virgem, peixes. É vocês ganhando consciência e vendo essa situação que estava te deixando preocupado, com medo, ansioso, de uma nova perspectiva, de um novo ponto de vista. E isso vai trazer clareza para vocês, porque vocês vão entender tudo. Aqui eu vejo vocês, peixe, meditando sobre essa situação. E quando eu digo meditando, porque essa palavra, ela gera muita confusão em muitas pessoas, porque ela tem múltiplos significados, tá? Mas o significado que eu quero trazer para essa leitura é no sentido de você observar de vários ângulos essa mesma situação aqui que a gente está falando. E vocês compreendendo, a partir da sua análise, da sua observação de múltiplos pontos de vista, vocês conseguem entender a situação por completo, em um 360. Então aqui vocês entendendo o que levou você a essa situação, quais os seus sentimentos, os sentimentos de todas as pessoas envolvidas nessa situação, o que você poderia ter feito diferente, o que você não poderia ter feito diferente, o que estava dentro do seu alcance, o que não estava, o que você podia ter feito diferente, aonde levaria isso. Percebe, peixe? É você fazendo essas reflexões profundas, e é isso que vai trazer a consciência. E através dessa reflexão profunda você também vai ter o entendimento de qual lição o universo quer lhe propor com essa situação. E esse é o ponto da sua tiragem até o momento, tá, peixes? O que eu preciso aprender dessa situação? Porque a partir do momento que você tem esse entendimento, as coisas se transformam. Primeiro que você não vai cair de novo nessa situação, se for uma situação ruim, né? Que é o que está vindo muito forte aqui, para você estar nessa situação aqui, pessoal, de confusão.
no mínimo é uma situação preocupante, né, que traz preocupações. Então aqui, vocês, né, tendo essa consciência, vocês evitam que isso aconteça novamente e também vocês encerram um ciclo, porque a partir do momento que você tem o aprendizado que você precisa, vocês não precisam mais passar por isso. É a nova fase, é vocês mandando para o universo seguinte: ok, cumpri a minha missão aqui, fiz o que precisava ser feito, entendi o recado, agora estou pronto para o meu próximo obstáculo, minha próxima fase, meu próximo capítulo. Sabe por quê, pessoal? A nossa vida, de uma forma geral, a nossa vida ela é feita de capítulos e de fases. Se a gente for comparar com um jogo de videogame, toda fase tem que ter um obstáculo. E conforme a gente vai passando, vai superando, os obstáculos podem ficar um pouco mais difíceis ou não, dependendo do seu desenvolvimento, do quão bom você se tornou naquilo, né? E é mais ou menos isso aqui que eles estão me passando, tá, peixes? Principalmente se você gosta de videogames, eles pedem pra você ter um pouco mais dessa visão sobre a sua vida, principalmente nesse momento aqui, tá? E você superando obstáculos para você se tornar uma pessoa melhor. E aí você pode estar se questionando nesse exato momento, Peixes, tá, mas se a vida é um jogo, qual é o objetivo desse jogo? E eu te respondo, Peixes, o objetivo desse jogo é a sua evolução espiritual. Não só a sua, mas de todas as almas. Nós estamos aqui para aprender. Para chegarmos mais próximos, a cada encarnação a gente chegar mais próximo da perfeição. Da pureza do espírito. E desapegar de coisas materiais que nos prendem a este plano. Tá, então, isso não sou eu, Guilherme, que estou dizendo, tá? Se vocês quiserem, vocês podem se aprofundar, sim, nesses assuntos. Existem muitos autores, muitos livros que abordam esse assunto. Muitas religiões também falam sobre isso, principalmente a espírita kardecista, mas eu acredito que a Umbanda também aborda esse tipo de assunto. Assim como todas, eu acredito, né, pessoal? Pelo menos deveriam, né? Porque, no final das contas, é sobre isso, né? Que deveriam ser, pelo menos, a religião, de trazer a gente, fazer com que a gente desperte o nosso melhor, né? E nos leve à luz. Traga a nobreza do espírito, né? A nobreza da alma. Mas, enfim, vamos continuar com essa leitura. Então aqui, pessoal, eu vejo, com essa carta aqui do 5 de espadas com o 5 de copas, só confirma aquilo que eu falei anteriormente, tá? De que vocês podem sim estar passando por momentos de conflitos ou sofrimentos emocionais e principalmente mentais, tá? Aqui teve algum acontecimento sim que foi um baque forte para vocês, peixes. Se não teve ainda, vai ter, tá? Se você está se identificando com essa leitura, claro, né? E aqui, pessoal, eu vejo com essa carta do Papa ao lado que isso pode estar relacionado com algo que te trazia ou representava para você estabilidade. Te trazia um certo sentimento de segurança, de estabilidade. Acho que essa é a palavra que eu estou buscando mesmo, tá, pessoal? Então aqui, para cada um vai ser uma situação, pessoal. Aqui, eles pedem para você refletir, tá? Porque pode ser, como eu disse, muitas coisas. Pode ser um trabalho que te trazia estabilidade, te trazia segurança. Pode ser um relacionamento, uma relação familiar, uma casa, uma religião. Para cada um vai ser uma situação aqui, pessoal. Mas era algo que te trazia esse senso de estabilidade. Tá? E aqui é como se vocês tivessem sofrido uma desilusão. E isso tivesse trazido muito sofrimento para vocês. Essa carta da estrela do lado, pessoal, é como se vocês tivessem acreditado em falsas promessas ou acreditado em algo vago. Em alguns casos, vocês acreditaram em mentiras. A mentora está falando, alguns aqui de vocês foram manipulados, enganados por uma pessoa ou mais,
dependendo de uma situação, né? Dependendo da situação em si, poderia envolver mais pessoas. Mas aqui, de qualquer forma, pessoal, eu vejo que vocês têm um sentimento muito forte de desilusão, sabe? Eu acreditei que aquela situação ia dar certo, eu acreditei que aquilo ia fluir, mas as coisas não aconteceram da forma como vocês estavam imaginando, da forma como vocês gostariam. E aqui, o conselho para vocês, peixe, que eles estão me passando aqui, é para vocês buscarem a segurança dentro da sua casa ou dentro da sua família, junto com seus familiares, tá? Porque eu vejo que é isso que vai trazer essa segurança de volta para vocês, pessoal. Principalmente segurança emocional que vocês precisam neste momento. Porque aqui eu vejo que ainda existem pessoas que vocês podem contar. Repetindo, seja da sua família, seja amizades. Então aqui eles pedem para vocês se ancorarem nessas pessoas, tá? Porque vai ser de extrema importância isso para vocês, peixes. Para vocês passarem por essa recuperação, essa regeneração, tá? Esta cura. E aqui, pessoal, eu vejo que essas pessoas que vocês podem contar, elas vão te ajudar a tomar também escolhas melhores da sua vida, tá? É como se elas fossem despertar. Não vão despertar, mas elas vão te ajudar a você despertar ou lembrar do seu melhor lado, do seu lado luz, tá? Principalmente se você estava vibrando nessa energia que a gente falou aqui, de confusão. Olha bem essa carta, peixes. Você vê como tá tudo escuro, nebuloso, bagunçado, né? Então eu vejo que essas pessoas vão te ajudar a organizar, mudar essa situação, né? Através de boas escolhas. Escolhas racionais, né? Ao invés de escolhas impulsivas. Entende? Então aqui eles falam, contem sim com a ajuda dessas pessoas e valorizem, tá? Valorizem, porque eles estão aqui para te ajudar, tá, pessoal? Aqui eu tô sentindo que é quase como se essas almas tivessem uma missão com vocês, de resgate. É como se tudo tivesse acontecido para esse momento, elas te resgatarem, para que vocês evitem situações mais trágicas no futuro, tá? Aqui é um resgate. Que essas almas estão trabalhando, né? Elas estão tentando te ajudar a sair da situação aqui da melhor forma, tá? E vocês vão perceber, tá, peixes? Eu tô sentindo aqui na temporada de Virgem vocês passando principalmente por isso aqui, ó. O véu que estava diante dos seus olhos se rasgando e vocês vendo a esperança através deles. Através desse véu, tá vendo? Peixes, vamos agora para o segundo acontecimento para vocês, tá? Do mês de setembro. Então, peixes, vamos lá. Aqui temos a carta do Valete de Copas. Temos o 4 de Paus. O 2 de Ouros. O 5 de Espadas. O 6 de Espadas. Também temos a carta dos Peixes. Casa. Sol. Desaceleração novamente. Viagem. Compreensão. Projeções. E o Mestre. Vamos lá, peixes. Aqui estou recebendo mais um punhado aqui de informações, tá? Eu vou começar com esse Valete de Copas aqui, juntamente com esse 4 de Paus. Peixes, aqui eles estão me dizendo para vocês que seria muito interessante vocês trabalharem mais questões com a sua criança interior. Aqui a gente pode estar falando sobre sonhos que vocês têm, desejos que vocês tinham desde criança que vocês até hoje não realizaram. Sabe? Eu tenho vontade de aprender a fazer tal coisa. Sei lá, tenho vontade de aprender a nadar desde criança, mas até hoje eu não tive coragem de aprender. Você que vai lá e faz. Tenho vontade de aprender a cantar.
mas eu tenho vergonha. Então começa a trabalhar isso e vai fazer uma aula, né? Vai fazer uma aula para você ir praticando e aprendendo. Aqui eles estão falando que no mês de setembro, né? Ou no finalzinho aqui no mês de agosto, vamos colocar a temporada do mês de temporada do signo de Virgem, que fica, né, mais assertivo, tá? Eles falam que vai ser um ótimo momento para vocês começarem a trabalhar isso, a trabalhar esses desejos da sua criança interior. Inclusive aqui, pessoal, se vocês já costumam fazer um hobby ou costumavam fazer e pararam por algum motivo, aqui eles falam que vai ser um bom momento para vocês voltarem a fazer isso, né? Sei lá, você pode virar pra mim e falar, Guilherme, mas quando eu era mais novo, eu gostava de... sei lá, gostava de... pintar quadros. Ou então de tocar algum instrumento. Só que aí o tempo foi passando, eu fui deixando de lado, porque veio outras prioridades e tudo mais. Aqui eles falam, olha, mês de setembro vai ser um mês bom pra você voltar a criar esse hábito, tá? E aqui, pessoal, essas cartas vieram acima da carta dos peixes. Então aqui, eu tô sentindo que para alguns de vocês têm a real possibilidade de prosperar com isso que vocês fazem, pessoal. Aqui, eu não vou dizer que todo mundo vai ficar rico fazendo isso que vocês fazem, tá? Não é isso. Mas aqui vocês vão conseguir ter a prosperidade. O que seria a prosperidade? É vocês fazendo aquilo que vocês gostam, vocês tendo reconhecimento. Vocês nutrindo essa alma e ao mesmo tempo tendo o reconhecimento das pessoas. Algumas pessoas vão sim fazer tanto sucesso com isso que vão poder viver disso aqui. Para outros vocês vão criar como um hobby, mas vão ter reconhecimento. Sabe aquela coisa tipo, eu pinto quadros e eu não faço muito, mas o que eu faço, eu tenho admiração. Tenho pessoas, inclusive, que gostam e que compram meus quadros. Entende, pessoal? Ou então, eu toco tal instrumento e eu coloco um vídeo na internet e ganho uma repercussão. Entende? É disso que a gente está falando aqui, para a maioria. Mas para alguns casos tem sim uma possibilidade de vocês terem bastante sucesso com isso, a ponto de vocês viverem somente disso. E, enfim, até tem uma questão de fama aqui, tá? Não é para todo mundo, repetindo, tá? Vamos lá. E essa carta aqui do 2 de ouros ao lado, pessoal, me fala que vocês têm agora, pode ser que no passado não, mas agora vocês vão ter a capacidade de vocês fazerem essas duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Trabalhar com o meu trabalho ali que eu faço para ganhar meu dinheiro e também ter tempo para fazer meus hobbies, além de também ter todas as minhas obrigações ali, né, com casa, com família, com filhos e tal, mas vocês vão conseguir também ter tempo para desenvolver melhor esse seu hobby, tá? E aqui, gente, eu vejo que isso vai ser muito bom para vocês, porque isso vai te ajudar a passar esses sentimentos aí de conflito mental que vocês estavam passando, né, pessoal? Eu vejo que isso vai ser uma boa ferramenta aí para aliviar esse estresse. Vai te ajudar bastante nessa situação que a gente falou do primeiro acontecimento, tá? Não só nesse, mas nos próximos acontecimentos também, que podem vir, né, na sua vida. Então aqui eles falam, invistam, que isso vai ser muito bom. E aqui eles falam, não invista pensando somente no sucesso, em ficar famoso, em ficar rico com isso. Façam por amor. Tá? Eles estão falando aqui que você tem que colocar em primeiro lugar o seu amor nisso. E que o sucesso vai ser uma consequência do tanto que você investe nessa sua paixão. Tá? É o que eles estão pedindo para reforçar isso para vocês, tá? O seu sucesso vai ser consequência do tanto que você investe nessa sua paixão, tá? E aqui, pessoal, essa carta dos peixes, juntamente com a carta da casa e do sol, eu vejo que a temporada do mês de Virgem vai ser um bom momento para você se aproximar ainda mais dos seus familiares, tá? Tá bem forte essa energia aqui, pessoal. E a carta dos peixes, né? Seu signo aqui, peixes. Então, eu vejo vocês aqui se aproximando ainda mais dos seus familiares, criando laços ainda mais profundos, mais fortes, vínculos mais fortes, né? Então,
tá muito legal. De repente vocês apresentando esse hobby aqui para os seus familiares, para filhos, né, para pessoas queridas. Não sei, mas tem essa energia de laços muito fortes aqui, sabe? Aqui também, pessoal, eles estão pedindo, estou recebendo isso efetivamente, tá? Para vocês, se vocês não têm esse hábito, ou então vocês não estão fazendo isso, eles pedem para você deixar as cortinas e as janelas da sua casa abertas durante o dia, tá? Para entrar ar e entrar sol dentro da sua casa, tá? Se você já faz isso, ótimo. Se você não faz, estou pedindo para vocês começarem a fazer isso. Permitir que o sol entre dentro da sua casa, tá? Para arejar e para afastar também energias e espíritos que não são tão... não vibram tão alto assim, né? Porque eles geralmente têm aversão à luz, principalmente do sol, luz da aura das pessoas, né? Então vai ser muito importante para algumas pessoas. Outra mensagem que estou recebendo aqui é para vocês energizarem a sua casa, tá? Trazerem boas vibrações para dentro da sua casa. Seja você fazendo uma defumação dentro da sua casa, uma limpeza energética, ou você fazendo orações dentro da sua casa, pedindo proteção. Vai ser muito importante aqui, tá? Você proteger não só a si mesmo e os seus familiares, como a sua casa também. Tá? Porque aqui, pessoal, é o seu refúgio. Se o seu refúgio não está protegido, né, complica as coisas, porque aí você dá brecha para energias negativas, né, entrarem dentro da sua casa. Então aqui, essas duas recomendações, tá? Eu vejo que para algumas pessoas isso, tá? Para pessoas que não fazem, que não tem esse hábito de deixarem o sol entrar dentro de casa e fazer limpezas energéticas e orações dentro do seu lar. E aqui falando um pouquinho sobre as cartas do Oráculo de Osho. Pessoal, eu vejo que é bem um resumão aqui disso tudo que eu falei, tá? Mas eu vou passar por cima para não passar batido, né? Vou falar um pouquinho sobre elas. Então essa carta aqui sobre a desaceleração só reforça isso que a gente falou para vocês. Desacelerar, principalmente os seus pensamentos, as suas emoções impulsivas, né? Aqui eles pedem, vai com calma, foca em atividades relaxantes que te tragam alegria, que te tragam bem-estar. Se você tem algum hobby que te traz estresse, raiva, questão para vocês, dá um tempo disso, tá, pessoal? Ah, eu tenho um hobby lá, mas eu passo mais raiva fazendo aquilo do que tudo. Sei lá, eu jogo um jogo lá que toda vez que eu jogo eu saio nervoso, saio irritado. Eles falam, dá um tempo nisso, por que você tá fazendo isso se isso não te... né? Não faz muito sentido, pessoal. Vocês têm um hobby que ao invés de te relaxar, te estressa? Será que você já não tem estresse suficiente no seu dia a dia? Você precisa de mais estresse, mais nervoso? Então eles estão pedindo para você trazer essa reflexão também. Se tem alguma coisa que você faz que te deixa nessa vibração de... dessa aqui não, né? Mas te deixa numa vibração de agitação, de nervoso, eu falo, dá um tempo. Se você não quiser parar porque você gosta daquilo, não para, mas dá um tempo, né? Fica, sei lá, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, por que não, né? Dependendo da situação. E aí, se você sentir de voltar, você volta. Senão, tá tudo bem também. Né? Foi algo que te serviu no passado e que deixou de servir depois. E tá tudo bem, né? Essa carta da viagem, pessoal, eu tô recebendo aqui algumas interpretações dela, tá? Para alguns, é essa viagem no sentido de movimentação que vocês vão passar, da sua consciência. Lembra que a gente falou? Vocês vão estar saindo de uma consciência que não estava te trazendo evolução, uma consciência estagnada, até um pouco retrógrada, digamos assim, né, para uma nova consciência mais fluida, mais evoluída, mais avançada, mais de acordo com o que vocês querem e a situação que vocês estão vivendo no momento, né? Para alguns vai ser isso. Para outros, eu sinto aqui que alguns de vocês podem sim fazer uma viagem, e essa viagem pode ser sim em família. Eu vejo que isso vai ser bom para vocês reequilibrarem onde não está equilibrado, tá? Seja mental, emocional. Então eu vejo que isso vai ser muito bom para vocês. Em outros casos, se não for você que vai viajar com sua família, pode ser que você receba pessoas que vêm de longe na sua casa, tá?
seja amigos, familiares. Mas aqui eu vejo que são pessoas queridas, tá? Eu não vejo que são pessoas desagradáveis, não, tá? São pessoas que você gosta, que você tem carinho, que tem afeto. Que vocês podem receber essas pessoas dentro da sua casa, tá? Carta da compreensão com a carta da projeção. Pessoal, aqui eu tô sentindo o seguinte, tá? Aqui eles pedem pra você ter um pouco mais de compreensão com pessoas ou situações aí que vocês podem ter projetado muitas coisas, tá? Pode ser projeções de sentimentos mal resolvidos dentro de vocês, que vocês acabam descontando, como colocar assim, né, em cima dos outros. Ou então, se não for essa situação, coisas que... Como que eu posso explicar isso? São situações conflituosas que vocês tiveram no passado com alguém que podem vir à tona. Principalmente se a gente vai falando sobre de pessoas que vocês vão ver aí, né? Pessoas do passado que vocês vão se encontrar, seja lá, familiares que vêm até a sua casa, amigos que vêm até a sua casa, ou vocês vindo para casa de alguém, sei lá. Eu tô sentindo aqui que alguns podem ter um reencontro aí e pode vir à tona algumas situações aí conflituosas que vocês já tiveram no passado. E aqui eles pedem para vocês ter um pouco mais de compreensão. Entender que assim, o que ficou no passado deve ficar no passado. Sabe? Porque essa carta aqui, pessoal, das projeções, ela no tarô, ela é o 7 de copas. E fala muito sobre ilusões, sobre confusão, mas no sentido de trazer ilusões ou cair em ilusões. Então, por exemplo, vocês podem encontrar uma pessoa e achar que a pessoa... Sei lá, vamos colocar alguns exemplos aqui. Digamos que você encontra uma pessoa do seu passado, que você tem um carinho, mas você já teve algumas desavenças com essa pessoa do passado. E aí você vê essa pessoa, e aí pode rolar umas trocas de farpas com relação a esse assunto, que vocês já tiveram conflito no passado. E aqui, com essa carta do mestre do lado, pessoal, eles pedem pra você ser o mestre dessa situação. E não deixar cair por essas farpinhas, dessas situações aí do passado, pessoal. Às vezes aqui eu tô assim, sabe o que? A pessoa fica provocando de alguma forma, em situações que ela sabe que vocês têm opiniões diferentes, opiniões divergentes, ou então de situações que aconteceram no passado que, assim, não tem o menor cabimento de trazer pra cá, mas parece que a pessoa gosta de provocar. E aqui eles pedem, tenha você a compreensão, peixes, porque se você tiver a compreensão e demonstrar a maturidade, olha esse senhor aqui, pessoal. Você percebe a sabedoria que ele transmite? Pra quem não sabe, isso aqui é o Osho, tá? Enfim, vamos voltar aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, pra vocês tentarem vocês serem o lado maturo. Porque vocês se mostrando dessa forma, a outra pessoa tende a parar, entende? Ela tende a perceber que o que ela está fazendo é imaturo, é infantil, que não tem necessidade. Percebe? Sem que você precise falar isso. Só da forma como você se porta, isso já desarma a pessoa. Vocês estão pegando a ideia, peixes? É isso que eles estão dizendo aqui. Então, seja você essa pessoa compreensiva, essa pessoa tolerante, respeitável, que está no nível acima. Porque isso vai fazer a pessoa se tocar e até mesmo, né, querer subir também para ficar no mesmo nível que vocês, entende? Então, é isso aí. Para quem for essa mensagem, vai ressoar e vai fazer sentido. Peixes, vamos lá agora para o terceiro e último acontecimento para vocês no mês de setembro, tá? Então, temos aqui a carta dos 5 de ouros, o valete de espadas, o as de ouros invertido, o 7 de copas, a temperança, o 4 de espadas e a torre. Também temos a casa, pássaros, cachorro, foice,
trevo e urso. Temos também a cura. Olha que carta linda. Desaceleração novamente, saem todas as 3 tiragens para vocês. Projeções, novamente. Concessão. E a carta dos amantes. Vamos lá, pessoal. Aqui no terceiro acontecimento que eu vejo, eu vejo que está muito relacionado ao que a gente já falou, tá? Então aqui, pessoal, eu vejo que tem uma situação aí que está te trazendo a situação aqui do 5 de ouros, né, pessoal? É como se você estivesse enfrentando uma situação difícil, complicada. Ou então vão passar por essa situação. E aqui, essa carta do Valete de Espadas está me vindo que pode ser que o que tenha levado a essa situação aqui foi a partir de uma comunicação ou uma... Então aqui, pessoal, veja o seguinte, é como se a partir de uma conversa ou uma notícia que chega pra vocês entrassem nessa energia do 5 de espadas. De estou enfrentando uma dificuldade, uma situação difícil, né? Que pode ter me pego de desprevenido, de supetão. Essa carta do Agioso me fala sobre é como se você sentisse que uma oportunidade foi perdida. Sabe, ou vocês perderam uma oportunidade, ou vocês se sentissem de alguma forma descartados. Mas aqui que essa carta do 7 de copas, pessoal, aqui me fala que essa sua forma que você está encarando essa situação é ilusão, tá? Porque aqui, pessoal, vocês estão achando que isso foi uma situação ruim, mas aqui eles estão falando que, na verdade, foi um livramento, tá? Que essa situação aqui é algo que é o melhor pra vocês, pessoal. Vocês não podem concordar, vocês podem não concordar com isso agora. Mas no futuro, lá no médio e longo prazo, lá na frente, vocês vão olhar pra trás e falar, vão realmente chegar a essa conclusão, sabe? Falar, não, realmente isso tinha que acontecer, isso foi melhor pra mim. A partir dessa situação eu consegui evoluir, eu consegui crescer, eu consegui trabalhar em coisas que eu não poderia trabalhar antes disso ter acontecido. Sabe, pessoal, eu tô vendo que essa situação ela tinha que acontecer porque ou ela foi um livramento, ou é porque era algo necessário, tá? Precisava acontecer. Isso só se confirma aqui com essas 3 próximas cartas aqui. A carta da temperança, o 4 de espadas e principalmente a carta da torre, pessoal. E aqui, eu tô sentindo dessas cartas que é como se você realmente tivesse que temperar essa forma como você está enxergando a situação. Porque aqui vocês podem estar se sentindo sozinhos. Ou sozinhos ou mal incompreendidos. Ou você se sente sozinho ou você se sentem incompreendidos aqui. Sabe? E aqui eles falam, olha, relaxa, peixes, porque isso era algo que precisava acontecer. E a partir do momento que você conseguir temperar a situação, equilibrar, vocês vão chegar a essa conclusão também. De que realmente era necessário. Então é aquilo, pessoal. Se vocês não conseguiram uma oportunidade de emprego, vai aparecer outra melhor e vocês vão falar, caramba, essa aqui era muito melhor mesmo do que aquela outra que eu tinha tentado. Sabe? Ou então, tipo, você saiu de um emprego. Eles vão ler, porque não era pra ser mais lá. Você vai conseguir outro melhor. Se for uma relação que terminou, vocês precisavam passar por isso para vocês se desenvolverem e se tornar uma pessoa melhor. Estão entendendo, pessoal? Eles estão falando aqui, para muitos não vai fazer sentido isso que eles estão dizendo aqui agora. Mas lá na frente vocês vão se lembrar dessa leitura e vocês vão chegar a essa conclusão aqui. Tá? Então só não precisa se preocupar. O que vocês precisam focar agora é em vocês e se unir às pessoas próximas a vocês, tá?
as pessoas que vão servir como porto seguro para vocês, que oferecem esse porto seguro, essa segurança. E aí, continuando a sua leitura, essa carta aqui da casa, dos pássaros e do cachorro, pessoal, isso aqui só reforça isso que eu acabei de dizer. E que já tinha saído também anteriormente, tá? De que você tem, sim, amigos, pessoas queridas, pessoas que te amam e que querem o seu bem, que têm relações leves com vocês, próximas aí de vocês, tá? Como eu disse, alguns de vocês convivem, né, com essas pessoas, são pessoas que moram junto com vocês, outros são relações muito próximas, amizades, parentes, sei lá, para cada um vai ressoar de uma forma, mas eu quero falar que vocês já têm essas relações leves, verdadeiras, e que vocês precisam, mais do que nunca, do apoio dessas pessoas. Tá aí que fala, vocês podem confiar, que eles vão te ajudar, tá? E essa carta da foice com o trevo e o urso, pessoal, aqui eu sinto as coisas mudando para melhor, tá? Tá vindo muito forte isso aqui, pessoal. As coisas vão mudar para melhor. Aqui é a sua transformação, tá? Lembrando, de novo, vou repetir novamente, a médio e longo prazo. Pessoal, as coisas não acontecem da noite para o dia. Né? Então, se está saindo essa energia que é para a temporada do signo de Virgem, pode ser que alguns de vocês já estão passando, já estão iniciando esse processo, para quando vocês chegarem lá em setembro, vocês já estarem com a energia mais leve, com as coisas mais favoráveis para vocês, você sentindo a sorte soprando a seu favor. Sabe, vocês já sentindo as coisas melhorando? E aqui fala, vocês vão precisar também ser fortes como o urso, pessoal, como esse urso aqui. Ser forte, ser perseverante, determinado, para aguentar essa barra aí, tá? Mas lembre-se, vocês não vão estar sozinhos, tá? Vão ter pessoas sim para te ajudar a superar essa situação difícil. Tá? Mas vocês vão precisar entrar nesse arquétipo aqui, tá? Pesquisem o arquétipo do urso e trabalhem isso na vida de vocês. Por pelo menos de agora, do momento que vocês estão vendo essa leitura, até o final da temporada de Virgem, tá? Que vai dar em cerca de 1 a 2 meses, vai, no máximo. É um tempo bom para vocês utilizarem um arquétipo. Você não pode usar por muito tempo, porque senão acaba saturando a energia e pode acontecer ter um efeito reverso. Mas vocês usando por esse período aí de 2 meses, é um tempo saudável, tá? Não vou dar detalhes sobre como utilizar arquétipos aqui, porque não é o propósito desse canal, mas a internet está aí para isso, né, meus amores? Então, vão lá, pesquisem, se informem, que isso vai ajudar vocês, tá? E falando finalmente pelas cartas do Oráculo de Osho, essa carta aqui da cura, pessoal, eu acho essa carta aqui essencial também para a sua leitura, tá? Se vocês prestarem bem atenção, bem no centro da carta tem aqui o chakra cardíaco, né? Eu vejo que vocês também vão precisar trabalhar a energia deste chakra, que pode estar fechado em desequilíbrio, tá? E aqui, pessoal, basicamente, esse chakra fala sobre quando ele está em equilíbrio, vocês começam a trabalhar o seu equilíbrio emocional, a sua compaixão, o seu amor próprio e pelas pessoas, sua autoconfiança, o perdão. Sabe, pessoal? Então aqui eu vejo que vocês vão... A sua cura está relacionada a principalmente o chakra cardíaco, tá? Então, outra coisa aí, tá? Que vocês podem pesquisar. Fica aí como lição de casa para vocês, tá? Para vocês pesquisarem e dar uma olhada se você está se identificando com tudo isso que a gente falou aqui. Que vai ser muito importante trabalhar nisso aí, nisso que eu disse aqui, tá? Sobre esse chakra. A carta a carta da desaceleração, novamente falando para vocês controlarem seus impulsos, a sua ansiedade, seu desespero, sua vontade de querer resolver tudo para ontem.
raiva, estresse, todos esses sentimentos negativos, né, pessoal? Aqui fala, desacelera, né? Fica relax, numa boa, good vibes um pouco, porque eu vejo que isso vai ser importante pra vocês, pessoal. Tem muitos piscinos aqui que estão muito estressados, tá? Tô sentindo isso aqui. Estão muito nervosos, muito estressados, muito irritadiços. É que eles falam, ó, relax, paz e amor, procura se fazer atividades mais prazerosas, mais relaxantes, tá? E evita atividades estressantes. Claro que tem muitas situações que a gente não pode evitar, né, pessoal? Se o seu trabalho é estressante, você não pode evitar o seu trabalho, a não ser que você arranje outro, né? E se essa for uma opção para vocês, né, levem isso em consideração. Se não for, tenta, dentro do possível, né, você pelo menos relaxar, pelo menos quando estiver na sua casa, né, buscar respirar, respirar fundo, trabalhar paciência, trabalhar harmonia. Porque eu vejo que vai ser muito importante, pessoal, para vocês, tá? Tomar cuidado com as projeções, em descontar raiva, frustração, mágoa em cima de pessoas que não tem nada a ver com isso. Ou projetar inseguranças, traumas seus nas outras pessoas. Ficar buscando situações do passado, né, pra jogar na cara da pessoa. Enfim, evitar a discórdia, basicamente, tá? E aqui, pessoal, duas cartas belíssimas para encerrar aqui essa leitura, que é a carta da concessão e a carta dos amantes. E, pessoal, aqui, essa carta dos amantes não está falando necessariamente sobre amor, tá? Para algumas pessoas, pode ser, tá? Pode ser que seja o seu cônjuge, a pessoa principal aí, que vai te ajudar neste processo difícil que vocês estão passando ou vão passar, tá? Para algumas pessoas. Já para as outras, se não for o seu cônjuge, são outras pessoas aí próximas a vocês, podendo ser filhos, familiares, amigos muito próximos e queridos. E aqui, pessoal, eu vejo que essas pessoas são almas, como eu disse já anteriormente, tá? São almas que têm aqui a missão de te ajudar nesse resgate, tá? Não é à toa que elas estão na sua vida, peixes. Eles querem que você saiba disso. Não é à toa. Lembre-se que nada nessa vida é à toa. Principalmente essas pessoas aqui. São almas que vieram junto com vocês por dois motivos. Ou para curar mágoas do passado, de vidas passadas. Mágoas, desentendimentos, confusões que vocês podem ter na sua vida passada. Vocês podem ter tido em vidas passadas. Ou então justamente para te ajudar nesse resgate, porque meio que isso que está acontecendo agora para você já estava programado no seu destino. Não é tudo que está programado no nosso destino. Muitas coisas a gente pode mudar, né? Porque tem a nossa questão do livre-arbítrio, mas tem outras coisas que precisam acontecer porque são coisas que antes da gente nascer, antes da gente encarnar, a gente já combinou de que isso devia acontecer, sabe? Eu vou colocar dessa forma para ficar mais fácil o entendimento. Foram coisas que foram acordadas lá no plano astral antes da encarnação. E para alguns pode ser exatamente essa situação aqui que vocês estão vivendo. Então vieram suas almas junto com você para poder te ajudar nesse processo aqui. Tá? Então tem várias situações, mas de qualquer forma, saibam que essas pessoas aqui, elas não estão por acaso na sua vida, tá? Então saiba reconhecer e valorizar isso. E a carta da concessão do lado, né, só reforça de que assim, pode ser sim que o fato de elas te ajudarem seja uma forma de quitar débitos de vidas passadas, ou desatar nós kármicos, né, que ficaram no passado, ou então isso vai servir como uma reaproximação, principalmente se você andava um pouco distanciado dessas pessoas, tá? Eu vejo que essa situação vai fazer com que vocês se aproximem e tenham essa concessão. Vocês estão vendo aqui na imagem que essas duas pessoas estão meio que fazendo as pazes? Está vendo os dedinhos aqui, ó? É que não sei se está focando. Dedinho com dedinho, né? Então, é isso que eu vejo, pessoal. Aqui tem sim uma questão de cura
de almas aqui, de perdão, reconciliação, reaproximação. Uma energia muito bonita, tá? Mas enfim, adapte aí a sua realidade, peixes. Bom, peixes, essa foi a leitura de vocês, essa foi a previsão do seu signo. Se você gostou, deixe seu curtir, deixe seu coraçãozinho, comenta, compartilha com outros piscianos ou piscianas que podem estar precisando dessa mensagem também. E é isso, fiquem todos bem, um grande beijo, um abraço e até a nossa próxima leitura. Tchau, tchau.